Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Um pedido da Federação das APAES de Santa Catarina para o Conselho de Educação para transformar as APAES em escolas de educação básica tem gerado aí certas polêmicas. Algumas associações que defendem aí, a educação inclusiva são aí contra essa decisão. Já existe aqui no estado uma APAE que já está credenciada, que é a APAE de Blumenau. Ela agora também é a Escola de Educação Básica. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com a Jéssica Cardoso, que é mestre em educação, psicóloga e também representa aí a Associação Amor para Down. Obrigado pela sua presença, Jéssica. Jéssica, é uma situação complicada que vai contra um pouco aquele decreto lá de novembro de 2011, né, dos direitos da inclusão no ensino regular da criança portadora de necessidades especiais, é isso? Isso. É portadora de necessidades especiais? O termo mudou agora, só para corrigir. Isso. Como que se fala agora? Não, é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, desculpa, mais então, simples. É mais simples, né? Bom dia, obrigada pela oportunidade, né? Pela chance de estar aqui, de conversar um pouquinho sobre isso, até para que a gente possa expor alguns dos nossos pontos de vista, né? E esclarecer algumas questões que às vezes não ficam tão claras, né? Não falamos mais portadores já desde 2004, isso já está sendo solicitado, né, até por política pública, que a gente utilize só a palavra pessoa com deficiência. Porque portador é a dimensão de que você porta, você segura alguma coisa, né? Sim. Um adendo ali, alguma coisa que você carrega junto consigo. E, na verdade, a gente há muito tempo vem tentando trabalhar na perspectiva de considerar a pessoa como ela é, né? Usar o nome que ela tem e por aí vai. Então, é pessoa com deficiência. Certo. E como é que está essa situação das APAES sendo transformadas em escolas de educação básica? O que isso pode prejudicar? Essa é a pergunta já direta ao ponto, né? E é interessante porque é importante que a gente faça toda uma leitura histórica, né, para conseguir entender uma decisão. Não é tão sim ou não, né? Não é tão simples assim. Toda vez que a gente fala na pessoa com deficiência, a gente tem que lembrar desse lugar de fala, das conquistas e das lutas, todos os direitos que a gente foi conquistando ao longo do tempo, através de muita luta, né, por movimentos liderados por familiares de pessoas com deficiência e por pessoas com deficiência. Os profissionais como eu, por exemplo, existimos, mas somos a menor fatia desse grupo tão diverso que vem lutando por direitos de pessoas com deficiência, né? E aí a gente vem, ao longo da história da humanidade, a pessoa com deficiência sempre tratada de um jeito não iguais às demais pessoas, né? Então a gente já teve períodos de exclusão, que eles eram totalmente excluídos, exterminados, períodos em que eles eram afastados do convívio em comunidade, levados para longe, atribuições, né, de que eram questões espirituais, coisas do pecado, atribuições e culpabilizações às famílias. Então, a imagem da pessoa com deficiência vem mudando ao longo da sociedade. Trancados, né, em casa, né? Trancados em casa, esse ainda hoje a gente vê, né, muitas pessoas que não participam de nenhum contexto social. Então, isso tudo vem sendo conquistado aos poucos, né? A gente precisa entender, e eu sempre digo que o nosso país, inclusive, é um país em desenvolvimento, então a gente tem ainda muitas coisas a serem alcançadas para diversos grupos, né? Para diversas políticas públicas, e a pessoa com deficiência da mesma forma. Então, é importante entender que estamos em evolução quando se trata do acesso e da qualidade de vida de pessoas com deficiência. A gente ainda não alcançou um patamar totalmente adequado, né? E nas questões de inclusão também. Porém, já avançamos muita coisa no que diz respeito à pessoa com deficiência. Uma delas é a educação inclusiva. É ter o direito de estudar onde todas as pessoas estudam, né? É importante que a gente relembre esses fatos históricos, porque daí a gente sabe para onde a gente tem que ir ou para onde a gente não deve voltar, né? Então, é mais ou menos disso que se trata o parecer. No filme, no livro e documentário também, o Holocausto Brasileiro, né, que fala sobre lá o Hospital de Barbacena, fala muito sobre isso, né? Que era deficiente, mandava para lá, né? Exatamente. Então, a pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência que a família não quisesse perto, tinha vergonha e tal, mandava para o hospício lá de Barbacena, né?
Segregava. Você faz Segregava, uma pontuação interessante, porque daí não, todo esse grupinho aqui vai para lá e fica todo mundo junto. Esse é um dos paradigmas que a gente passou, né? Teve a exclusão, teve a segregação, a integração e hoje a gente fala em inclusão. O segregar é colocar todas as pessoas com características iguais, semelhantes, no mesmo espaço, né? E esse é um formato de sociedade que a gente já teve, de atenção à pessoa com deficiência que a gente já teve ao longo da nossa história brasileira, né? Em outros países também, mas nos atendo à nossa, que todas ficavam os grupinhos de pessoas com deficiência em escolas especializadas, né? Impossibilitadas de conviver com as demais pessoas, impossibilitadas de viver na diversidade, né? E a gente já avançou esse modelo, a gente já saiu da segregação, a gente já saiu da integração, que é colocar um pouquinho e tirar, que é ir colocando em algumas atividades, em alguns espaços, porque o que a gente quer é a real convivência, essa real possibilidade de ir e vir e de frequentar todos os espaços sociais existentes, né? E com verdade, não de faz de conta, não sempre mediado por alguém. Que eles realmente estejam incluídos e sejam respeitados pelas pessoas que são. E aí, quando a gente volta nessa discussão sobre pessoas com deficiência estudarem em escolas especializadas em razão da deficiência, né, tendo a deficiência como argumento, a gente está voltando a olhar como a gente olhava há muitos anos atrás. Enquanto, na nossa percepção, né, tanto da Associação Amor para Down como da Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down, que é a FECAJ, a qual o Amor para Down faz parte, a gente entende que os nossos olhos e todas as nossas ações, pensamentos e lutas, elas devem continuar para frente, avante, né? Com a inclusão verdadeira, com as pessoas com deficiência ocupando os espaços que elas quiserem e não serem inibidas ou restringidas a frequentar só algum espaço, né? Em razão da deficiência e só para pessoas com deficiência. Quando ela está ali naquele lugar que é fechado, que é protegido, ela perde a riqueza de estar em convivência com a sociedade e a sociedade pede de poder conviver com essa pessoa também. Isso até diminui muito também, como você falou, que a sociedade perde estar convivendo com essas pessoas, diminui muito o preconceito também, né? Porque sabem que são capazes e tudo mais, né? A minha linha de estudo ela é totalmente social, né? Então eu entendo a deficiência, inclusive, por essa perspectiva biopsicossocial, mas um modelo social de entender a deficiência. A gente trabalha entendendo que a deficiência ela é construída socialmente. A deficiência é uma construção social, isso já foi levantado pela Organização das Nações Unidas desde 2006, porque se a gente pensar que a diversidade humana, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, aprende de um jeito, tem um biotipo de um jeito, não existiria deficiência, porque daí as características que essa pessoa tem dizem respeito à diversidade humana, né? Sendo cada um com a sua expressão. E aí, a partir do momento que eu lido com essa pessoa de um jeito determinado, ela vai se constituindo, a identidade dessa pessoa vai sendo construída também. Se eu digo para essa pessoa, lá você não pode porque você não consegue, ou porque as suas capacidades não estão de acordo, ou você não tem os critérios para estar ali, eu estou construindo a identidade dessa pessoa já na incapacidade. Ao invés de a gente colocar para ela que não existem limites e que ela pode conseguir o que ela quiser de acordo com os esforços, de acordo com os estudos, com os apoios e suportes que a gente pode dar enquanto sociedade, isso, para mim, que é o mais sério, né? A gente não está colocando, então, essa pessoa no que ela pode ter de potência, mas a gente está lidando com a subestimação daquilo que nós pensamos que ela consegue ou não consegue, né? E isso é muito delicado. Então, considerando que a deficiência é construída socialmente, a gente tem que estar em sociedade e não em ambientes protegidos, porque a grande questão é que muitas vezes as escolas especializadas, e digo enquanto Amor para Down também, né, quando entra uma pessoa com síndrome de Down na nossa instituição, eles conhecem aquele espaço, eles conhecem os profissionais, conhecem os nossos serviços, então a gente acaba estando num contexto ali, num quadrado,
que eles se sentem acolhidos, que eles são donos do espaço, né? Então é diferente do que essa vida mais exigente, essa vida real que é mais exigente fora dali, né? Dentro das escolas, universidades, espaços públicos. Mas a nossa, eu entendo que a nossa função enquanto instituição que atende pessoas com deficiência é prepará-los para estar nesse mundo real e não para estar ali institucionalizado dentro dessas paredes que eles já reconhecem como espaços deles, né? Não adianta nada a gente ter todos os nossos esforços terapêuticos para prepará-los para só saber se comportar dentro desse contexto. Amor para dar um prepara para a vida, né? Então, as instituições especializadas, entendo eu, que é importante que caminhem nesse sentido, né? Agora, como é que seria esse modelo aqui de escola de educação básica, as APAES sendo transformadas em escolas de educação básica? Ela receberia todas as pessoas com deficiência? A gente não conseguiu, é importante que isso também, né, para quem nos ouça, né, a gente não conseguiu ter um diálogo muito claro ainda com pessoas que pensam diferente, né, que se enquadram nesse formato assim de pensamento e de filosofia. Eu entendo que todas as partes são pessoas que trabalham com pessoas com deficiência de muitos anos, né, então valorizo isso absolutamente, todo o caminho, toda a história percorrida. Nós sabemos o bem que as APAES fizeram para todos e muitos brasileiros ao longo de mais de 6 décadas, né? As APAES têm um reconhecimento social muito importante que eu valorizo demais. A grande questão é que a diferença mora justamente em como a gente vai entender tudo isso. Funcionaria como educação básica do que a gente está tendo contato, né, dos documentos que a gente vem lendo, que seriam para algumas pessoas com deficiência intelectual e para algumas pessoas com transtorno do espectro autista, que são as pessoas com autismo. Mas não está muito claro quais são os critérios para a escolha dessas pessoas, né? Em outros contatos, assim, nós já ouvimos manifestações de que são as pessoas com maiores dificuldades ou que tenham comprometimentos maiores. Mas é importante que se esclareça quais são esses critérios para encontrar, né, para definir quem são essas pessoas. A deficiência ela tem sido estudada ainda, a ONU mesmo já coloca na Constituição Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual o Brasil é signatário, que a deficiência é um conceito em evolução. E, mais ainda, né, a avaliação da deficiência também é uma questão que está em evolução. Então, a gente tem grupos no Brasil trabalhando sobre as avaliações mais adequadas, a forma de avaliar mais adequadamente, considerando essas dimensões sociais e algumas outras, né? E aí não está claro para a gente, então, no estado de Santa Catarina, como é que isso vai ser conduzido. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a Jéssica a respeito dessa questão e a respeito também dessa inclusão que é tão importante para o desenvolvimento da criança, da pessoa com deficiência. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto é a transformação das APAES em escolas de educação básica. Algumas associações que defendem pessoas com deficiência são contra. E eu estou conversando aqui no estúdio com a Jéssica Cardoso, que é mestre em educação, psicóloga e também faz parte aí da Associação Amor para Down. Jéssica, a gente viu aí nesse processo de inclusão todo, né, que você inclusive já falou bastante sobre a qualidade, né, a qualificação que coloca para o aluno isso, colocando ele na sociedade, que há muito progresso nisso, né? Isso. A gente já vê pessoas com síndrome de Down aí se formando na faculdade, com o espectro do autismo também, né? Isso é importante, foi uma conquista muito grande isso. Isso. Muito grande, muito suada, né? Eu sou nova no movimento, né? Venho defendendo esses direitos somente há 8 anos, mas quando a gente vai estudar e quando a gente conhece as pessoas que foram referência, que vieram antes da gente, temos relatos assim, depoimentos que isso tudo foi muito construído, que isso foi muito conquistado, né?
que isso foi trazendo as próprias pessoas com deficiência para esses movimentos de lutas sociais e que é essa beleza e a grandeza toda, né? Então, eu sempre sinalizo que hoje estou aqui representando pessoas com síndrome de Down, mas a nossa grande questão é quando vem pessoas com síndrome de Down falar sobre elas, né? E não só as pessoas com síndrome de Down, que são as pessoas com deficiência intelectual, mas com outras deficiências também, né? Com outras especificidades. Uhum. E as outras famílias que já têm mais anos aí na frente contam o quanto foi difícil. A gente teve uma mãe que comentou, né? A filha tem hoje 23 anos, ela falou, e a própria filha dela foi com a gente até o Ministério Público entregar a nossa representação, porque nós fizemos uma representação enquanto FECAGE no Ministério Público para que fosse instaurado um processo com relação à legalidade desse parecer do Conselho Estadual de Educação. E ela mesma falou para a gente, há 20 e tantos anos atrás, era eu lutando para que a minha filha pudesse estudar no ensino regular. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer de novo, mas pelo menos eu estou feliz porque hoje quem está indo é a minha filha, que teve a oportunidade de estudar no ensino regular, trilhou todo esse processo, entende a importância de tudo isso para ela. E assim foi com a gente a Michele lá e conversou com os deputados e conversou com as promotoras no Ministério Público. E é esse o movimento que a gente quer. E qual é o pensamento do Ministério Público? Existe aí uma luz, assim? Então, o Ministério Público, ele instaurou esse processo, está desenvolvendo um processo civil que é público, a gente tem acesso a ele. Como a representação foi mais efetiva a partir do momento que o Conselho Estadual credenciou uma instituição especializada, porque até então eles não poderiam agir só com o parecer, precisaria de uma instituição já ter feito essa solicitação. Isso foi na última semana de dezembro de 2018. Então, a partir desse credenciamento, o Ministério, então, pode entrar em trabalho, né? E aí eles instauraram um comitê de estudos para verificar essa legalidade do processo. A promotoria que cuida disso teve uma substituição de promotor, então o processo está rolando, né? Eles acenam positivamente para a inclusão de todas as formas, né? O Ministério Público, com outros contatos, ele já sinalizou que a gente tem que seguir a Constituição Federal, porque ela incorporou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos que seguir a Lei Brasileira de Inclusão também, e todas elas falam sobre a importância do ensino regular, o direito e o dever do Estado em fornecer o ensino regular com qualidade. Uhum. Houve um progresso, né? Você falou ensino regular com qualidade. Houve um progresso, mas ainda precisa haver um avanço bem maior no ensino regular para a inclusão, né? Exatamente. Desde 2008, né, que foi estabelecida, né, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008, né? Estamos em 2019. Foi, então, estabelecida essa obrigatoriedade do ensino regular. Então, as pessoas entre 4 e 17 anos têm que estudar no ensino regular. Então, a gente vem num processo que, pensando em evolução histórica, ele é relativamente curto. A gente tem a Declaração de Salamanca da década de 90, que é um documento norteador para o ensino regular, a própria Convenção em 2006, essa política de 2008. Então, se a gente pensar historicamente, são poucos anos, né? Olha quantos anos a gente tem de existência. Então, para se estabelecer com efetividade, a gente precisa caminhar muito. Mas temos maravilhosas, excelentes boas práticas de um ensino com qualidade, exemplos aqui no nosso município, em municípios vizinhos, outros estados. Então, temos sim dificuldades, não ainda está perfeito, assim como a educação no país não está perfeita. É sempre esse paralelo que a gente tem que entender, né? Está ruim para a pessoa com deficiência somente? Não. A gente tem milhares ainda de dificuldades para o sistema educacional brasileiro. Então, as coisas vão caminhando em conjunto, né? Eu sei que a passos lentos a gente se angustia muitas vezes, né? Mas são processos importantes de serem passados pela sociedade. Uhum. Mas temos muitos avanços positivos. Uhum. Isso é bacana, né? Eu lembro, assim, que lá no início dos anos 2000, assim, havia uma dificuldade bastante grande de ter intérpretes de Libras em sala de aula, né? E tudo mais. Então, isso já vem evoluindo. Isso é um direito garantido hoje, né? Todo o sistema deve sim fornecer intérprete, todo o apoio que for necessário para a qualidade, para a aprendizagem da pessoa com deficiência.
Porque é outra questão, né? Ah, eles têm que ir na escola para socializar. Não, jamais. Eles têm que ir na escola para aprender. A socialização faz parte, mas não é o único foco e objetivo do aluno com deficiência estar no ensino regular. Ele está indo lá para aprender e a gente tem visto muitos alunos aprendendo, se alfabetizando, entendendo de ciências, de história, fazendo escolhas para o ensino superior. Hoje muitos deles continuam sim no ensino médio, porque até um tempo eles ficavam só no fundamental e depois saíam da escola, né? E porque o ensino médio impõe outras dificuldades, mas a gente tem visto pessoas com deficiência no ensino médio e pessoas com deficiência no ensino superior. Isso é interessante. E cabe aos pais também esse incentivo, né? Sim. Os pais têm que ser as primeiras pessoas a acreditarem nos filhos, né? Eles... E é claro, como todo outro aluno, tem tarefa de casa, tem que ir na escola certinho, tem horário, tem que acompanhar a rotina escolar do filho, tem que conversar com a professora, né? A família precisa fazer parte desse processo. É preciso também trabalhar ainda mais também na aceitação, né? Das pessoas com deficiência, na aceitação da comunidade escolar, por exemplo, porque eu já tive relatos assim que pais não queriam que uma criança com síndrome de Down, não, com síndrome de Down não, com espectro do autismo, estudasse na mesma sala que os filhos. Então é preciso essa consciência também. A gente passa isso, às vezes, eu sei de relatos de famílias que não têm filhos com deficiência, mas por características diferentes da criança acabavam sendo deixadas um pouco mais de lado, né? Mas tudo mora, volto a dizer, em como a gente entende essa pessoa com deficiência, né? A gente tem que trocar esse olhar do coitadinho, daquele que não aprende, de que não vale a pena investir, de que não vai dar em nada, para um olhar de potencial, né? Porque eles foram muito marginalizados e estigmatizados ao longo da história, né? Os pais que têm esse olhar foram os pais de 30, 40 anos atrás, provavelmente, que era acostumado a entender a pessoa com deficiência desse jeito, mas é importante se abrir para essa nova perspectiva, né? Porque os filhos não têm essas existências, as crianças brincam de igual para igual, gostam, auxiliam, reclamam quando tem que reclamar, porque isso também é importante, eles não podem fazer tudo qualquer hora de qualquer jeito. Então, estão junto, estão ali, estão aprendendo junto, estão vivendo junto, estão se relacionando. Geralmente é o olhar de alguns outros pais, de alguns. Tem famílias, ontem mesmo uma conhecida falou, eu quero que o meu filho estude com alguém com deficiência na sala, eu quero que o meu filho tenha essa oportunidade, quero que ele conheça a diversidade. E assim vai indo. A gente, ao mesmo tempo, encontra alguns que não querem, outros que querem muito, mas é importante que tenham esses espaços, que as pessoas permitam se reconhecer. E é função, então, da gestão da escola organizar momentos assim para conversar sobre isso e ir desmistificando muitas dessas questões, né? Porque às vezes não, geralmente, quase sempre é só por falta de conhecimento ou porque ainda não teve uma oportunidade de conviver, de olhar para essas questões todas de um jeito mais diferente. Eu acho que esse trabalho assim da gestão escolar, né, de integrar os alunos com os alunos portadores com deficiência, com deficiência, eles é interessante também, né? Alguns tem muitos exemplos aqui já também de instituições que fazem isso, né? Assim, e os alunos não é um amigo, não é um coitadinho que ele vai ajudar, né? Exatamente. A gente foge totalmente dessa visão, né? Do coitadinho. Tanto hoje, né, falando em portador, nós também não falamos mais em aluno especial. Por quê? Ninguém é mais especial por ter uma deficiência. Especial somos todos para todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Mas ninguém se torna mais especial por isso. O especial foi uma tentativa, lá no período da integração também, de tirar aquela imagem, ainda que era pejorativa e negativa da pessoa com deficiência, para trazer um olhar um pouco mais sensível, mais humanizado para essa pessoa. E hoje a gente sabe que não precisamos mais disso, dessa visão especial, porque eles querem ser reconhecidos como pessoas, né? Eles entendem que é especial para a mãe, para o pai, mas para quem está próximo, né? Mas a gente diz que é um falso eufemismo quando a gente trata alguém com deficiência como especial. E isso, repito, né, é dito por pessoas com deficiência. Né? Eles mesmos manifestam e declaram isso, que não são mais especiais por terem uma deficiência, uma condição de deficiência. Tá certo, Jéssica. A gente torce aí que o Conselho também reveja um pouco essa situação, né?
para que realmente a inclusão se torne cada vez mais eficaz aí no ensino regular, né? Obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom, assim, poder esclarecer um pouquinho, né, dessa questão aí tão, assim, que cria uma certa polêmica na realidade. Cria. Só antes de concluir, posso falar só um pouquinho, né? Porque eu acho que é importante que fique claro, o trabalho das instituições especializadas, eles são absolutamente importantes, necessários e valiosos no que diz respeito à saúde, às terapias, à convivência de outras pessoas com deficiência, a encaminhamentos para o mercado de trabalho. Tem muitas habilidades que podem ser trabalhadas sim pelas instituições especializadas, mas o que a gente defende é que isso seja, que aconteça em contraturno. A pessoa vai para a escola no ensino regular e no turno oposto ela frequenta a instituição especializada para ter acesso a todos esses serviços que são importantes. A nossa questão é não substituir, não tirar do ensino regular para estar na instituição especializada. Tá certo. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, viu? O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.